minha relação com o Sérgio, ela começa quando ele nasceu. E nós morávamos em Ribeirão Preto. Minha rua chama Rua Florencio de Abreu. No quarteirão de baixo tinha o famoso Mantovani, né, que eram dois irmãos sapateiros, militantes, aqueles anarcocomunistas, né? E lá era uma tarde de concentração de velhos comunistas. O Sérgio, fora de dúvida, ele teve uma influência direta deles e do Lepera. Que o pai deles, o senhor José Pereira Aroca, ele comentava muito com meu pai. Pois é, Vicente, o José Carlos, ele é organizadíssimo. Agora o Sérgio, você já viu, né, Vicente? O Sérgio é bonachão, largadão. Mas eu e a Alzira já estamos acostumados. Cabe bem pro cão, um poeminha do Mayakovsky, né? O futuro não virá se não tomarmos medida. Pegue-o pelas orelhas, pela cauda primeiro, companheiro. E como sempre, como o grande guru que era, né? Acho que cheio de gente em volta dele. Aí eu gritei, cão! E ele então abriu espaço, veio, me abraçou. Estou emocionada, há muito tempo ninguém me chamava de cão. E essa foi a última vez que eu vi o Aroca pessoalmente. O Aroca era uma criança grande, sonhador, e se dispunha e se doava tudo aquilo que ele pensava e que ele queria. Teve uma atuação brilhante na Constituição, teve uma atuação brilhante na área da saúde. É um cidadão citado até hoje em todas as teses sobre saúde pública. Para mim foi uma grande alegria, uma grande felicidade ter conhecido o Aroca, ter convivido com ele, ter podido desfrutar da amizade dele, sentir aquele abraço fraterno que ele dava na gente, que é uma marca que ele tinha com essa... Eu o conheci em 1963, quando recém-formado vim de São Paulo para ser professor de parasitologia. Eu nunca mais perdi o contato com o Sérgio durante toda a passagem dele por Campinas, Ministério da Saúde e depois, fundamentalmente, Fundação Oswaldo Cruz. Falar do Sérgio não é só falar do profissional, mas é falar do amigo, com quem eu tive prazer imenso de conviver. A tese do Aroca, que foi corrigida em minha casa pela minha mulher, ela foi lida e relida. E então isso tudo traz para um depoimento uma saudade imensa. Das cenas mais patéticas que eu conheço da minha vida foi o dia que houve a determinação real que nós todos os residentes e os preceptores tínhamos que voltar a fazer clínica. O Aroca se lembrou que ele tinha um estetoscópio. Então o Aroca encontra naquele bagageiro da frente do Fusquinha, embaixo do pneu, ele encontra o estetoscópio. Porque todos nós tínhamos que voltar a fazer clínica, gente que já era considerado o pessoal que não mexia com clínica mais. O Aroca vinha procurando uma alternativa de atuação profissional na medida em que se tornou inviável, pela perseguição da ditadura, sua permanência em Campinas. E Aroca acabou por ser um ator muito relevante na construção desse projeto todo. E aí a escola, então, resolveu fazer concurso público. E Aroca fez para professor titular de planejamento. Como era de competência dele mesmo, discutindo sobre a questão sobre modelo de planejamento, e foi agraciado com 10 pela banca. Então foi assim que Aroca entrou na Escola Nacional de Saúde Pública. Nesse processo de escolha de um nome, um dia me telefonaram, olha, estamos pensando no Sérgio Aroca. Eu digo, opa, essa indicação é diferente das outras. Então, o Aroca, hoje, na área da saúde, está ao lado de um Florestan Fernandes, de um Caio Prado Júnior, de um Celso Furtado. E o Aroca, naquele tempo, andava com aquela calça jeans rasgada, com toda assim desleixada, uma cabeleira grande e tal. Mas eu simpatizei muito com o Aroca. E aí decidi me engajar com toda a força na campanha dele. E fui muito criticado pelos meus pares, porque eu era da área de pesquisa mais básica. E o pessoal me dizia assim, você está sendo um traidor. Está um cara de saúde pública na presidência da Fiocruz. Mas, olha, a Fiocruz, pela sua história, sempre esteve muito perto da área de saúde pública. Ele era
muito anárquico, né? Para ficar aguentando essas chatices. Ele não fazia nada porque tinha que fazer. Ou bem ele fazia porque tinha paixão, ou ele não fazia, apesar de ter jurado que ia fazer e tal. O Aroca foi a primeira pessoa que trabalhava múltiplo, plural e descentrado, né, em rede. Teve até um lance muito engraçado, ele estava em Genebra uma vez, isso já foi mais recente, mas ajuda a entender um pouco o Aroca, né? Estava um frio do cão, ele estava lá na Organização Mundial da Saúde, ele estava no hall do hotel, encontrou uns amigos, estava batendo papo, aí ele pegou aquele casacão, botou e saiu a pé, porque queriam pegar um ônibus e tal. E as pessoas que estavam com ele, tá elegante, Aroca? Pô, maravilha, Aroca, obrigado e tal. Daqui a pouco, uns 15 minutos de caminhada, ele olhou, não era o casaco dele, era o casaco de uma senhora que estava desesperada no hotel, assim, francês, deve ter comprado em Paris, no casaco Evasé, entendeu? Tinha uma característica forte que é conseguir ter uma reflexão crítica sem ser destrutivo. Unido a outras coisas que era relação afetiva e humor. Aroca era um cara que vivia, não podia trabalhar com gente que não tivesse humor. Era um gaiato, né? Ele ria de si mesmo, só fazia bobagem, ria das próprias bobagens. Então era uma pessoa muito bom de se estar. Ele tinha essas características pessoais que faziam com que cativassem as pessoas. Politicamente ele cometeu inúmeros erros na vida, mas a gente guarda mais os acertos, né? Uma das facetas pelas quais ele ficou célebre é que ele virava todas as assembleias da Faculdade de Medicina. Ele ficava ouvindo as pessoas falarem, ficava ouvindo. Então, no primeiro contato, esse companheiro aí, acho que é meio devagar, será que ele não está entendendo? Será que ele é meio patso? Mas, na realidade, ele era cerebral para chu. E, no final, ele fazia uma síntese. Aroca dizia que a reforma sanitária era um processo civilizatório. Esse magnetismo que ele tinha, essa luz que ele tinha na polêmica resolver conflitos. Você pegar do conflito o que junta, né? Do desigual o que nos coloca no mesmo processo. A Aroca tinha, a vida toda dele, ele teve essa capacidade. E isso é incrível, né? Porque isso é um dom de você estar juntando diferentes em cima de um projeto consistente, dar uma direcionalidade. O país, para construir um sistema de saúde com essa, digamos assim, tão utópico como esse, não é? Não faz isso em 10 anos, em 15 anos, nem em 20 anos. Isso é um trabalho para muitas gerações, não é? Eu acho que nós avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Sérgio é uma pessoa de poucas palavras. O que ele falava era necessário, né? Como uma pessoa que tinha o espírito do Tai Chi dentro dele. Ele tinha uma disciplina que eu acho assim exemplar, ele fazia 2 formas tradicionais e além disso ele quis aprofundar a questão do sabre. Na história da China, a espada era a arma do intelectual e o sabre era a arma do povo, mas que era coincidentemente a arma do povo, que era a que ele queria manejar. Assim, o corpo físico do Aroca, num primeiro momento, não era um corpo que estava pronto para fazer Tai Chi, mas ele tinha uma abertura, né, para experimentação e uma determinação de guerreiro, né, acho que não é à toa que ele veio parar numa arte marcial, mas que ao mesmo tempo trazia todo um novo enfoque à questão médica. E eu acho que isso foi o grande encontro que a gente teve. Eu acho que uma das grandes qualidades para mim do Aroca é o despojamento, a simplicidade, a despretensão. É uma humildade sincera de quem sabe limites, de quem percebe que tem limite. Ele nunca se julgou um homem perfeito. Isso é uma, sabe, essa compreensão da sua própria humanidade, da sua própria fragilidade. Sempre deu chão para todo mundo, quem quisesse criar, quem quisesse se manifestar, quem quisesse fluir.
e viver e se expressar, estava livre para qualquer coisa. Por ser uma pessoa livre, ele também proporcionava isso para quem estava junto dele. Então ele não tinha essa coisa que muita gente tem de ficar controlando o outro. Era uma coisa maravilhosa, porque isso também fazia dele uma pessoa muito, muito comum. O legado do Arouca é de uma relevância tal, né, para essa instituição, para a saúde pública. Essa ideia de que você tem convicção a ponto de colocar uma estátua do Arouca integrada aos pais fundadores, de que ele produziu algo muito importante, que é um marco que precisa ser referido, contextualizado, valorizado, analisado para produzir desdobramentos futuros. A minha ligação se deu até muito fortemente nesse capítulo da Constituição, a partir de Arouca, que eu era o instrumento como parlamentar e constituinte daquilo que ele trazia como contribuição efetiva dos setores de saúde da sociedade civil. Então aí eu conheci Arouca. E esse conhecimento foi muito importante para a minha vida, para a vida política, para o PCB, e eu diria até para o país, dando algumas sinalizações, porque em 89, candidato a presidente da República, o candidato a vice-presidente foi Sérgio Arouca. Um determinado eleitor abordou Arouca dizendo: conheço o senhor, gosto muito do senhor, que bom, tal. E de fato falou, efusivamente. Mas na hora que a gente foi dizer, bem, então está aqui a proposta de Arouca, tal, contamos com o seu voto. Aí ele falou, bem, eu estou precisando de 1000 telhas. Aí o Arouca ouviu, ele se virou. Olha, o seu voto eu quero, agora as 1000 telhas de mim você não vai ganhar. Assim. Arouca, mas você podia ter ficado calado. Não, mas eu acho que é pedagógico. O Arouca estava lá na Fundação Oswaldo Cruz e aí eu conheci um extraordinário ser humano. Talvez uma das pessoas mais generosas que eu conheci na minha vida, mais afetuosa e mais séria, mais decente. Entendeu? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Arouca. Então, todas as vezes que ele foi candidato, eu fiz questão de fazer os desenhos que ele precisava, o logotipo dele, a camiseta, a caricatura do Arouca. Até tinha um slogan que era Saúde, Arouca. Não é isso, não é o Arouca que tinha um projeto, o coletivo tinha um projeto e o Arouca elaborou em cima do projeto. Ele fez um trabalho e só uma pessoa extraordinariamente bem dotada intelectualmente e tremendamente sensível, como o Arouca era capaz de fazer aquilo. O Arouca foi um militante a partir dos 15 anos de idade até o fim da vida dele. Aí um dia eu estava sozinho com ele, perguntando assim, o que você mais gostaria? A morte era uma coisa iminente, estava clara, né? E difícil, né? Ele falou assim, o que você mais gostaria de fazer, cara? Qual é o desejo nessa situação que você está vivendo, que impossibilidade de sair? Aí você espera que ele vai dar uma resposta assim, de caráter, de algo que fosse de satisfação pessoal, né? Aquele sofrimento horroroso que estava vivendo com aquilo ali. A gente falou que queria mesmo organizar a 12ª conferência. Quando se teve essa compreensão, se chegou então à consciência que tinha que ser convocada uma Conferência Nacional de Saúde. Então essa Conferência Nacional, ela não podia ser igual a outra. Nós temos que aprender a viver com o coletivo e vai ser na diversidade, vai ser no coletivo é que nós vamos construir nosso projeto. Imaginando que na construção disso, muitas vezes nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. Muito obrigado.